Bom dia, família! Sejam bem-vindos. Um ótimo começo de dia para você aí. Ontem eu falei que hoje seria a saideira da semana. Gente, eu estava perdido no tempo e no espaço, pensando que já estava acabando a semana. Desculpa, hein? Amanhã é a saideira, tá? Tava perdido aqui na minha contagem dos dias e na minha semana. Mas estamos de volta com mais um devocional e hoje eu quero trazer para você, desde já, um alerta de polêmica, hein? Alerta de polêmica, porque o texto de hoje não é politicamente correto, mas é muito correto. Não é politicamente correto, mas é muito verdadeiro e vai nos confrontar com relação à nossa atitude, o nosso jeito de ser, o tipo de pessoa que nós estamos buscando ser. Estamos no capítulo 17 e estamos no versículo 10, e aqui nós vamos ter uma lição sobre dois tipos de pessoas. Pessoas que nós já estudamos bastante, lá no capítulo 7, 8, 9, por ali nós estudamos bastante sobre o insensato e o sábio. Que na verdade são dois opostos, né? O cara que tem sabedoria e o cara que não tem sabedoria. O insensato e o sábio. Nós estudamos bastante sobre eles e o diferencial entre um e o outro. E aqui novamente isso vai surgir como há uma diferença profunda e aqui um convite para nós não somente olharmos para os outros e tentar discernir quem que é sábio, quem que não é sábio na nossa vida, ao nosso redor, mas há um convite aqui também para nós olharmos para nós mesmos, principalmente para nós mesmos, que eu não consigo mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesmo, né? E a gente refletir sobre isso, mas cara, a Bíblia tem lições sobre relacionamento. A gente tem falado sobre isso essa semana, né? Falamos sobre várias coisas de relacionamento já. Aqui tem mais uma lição que se você aprender, você vai se frustrar menos, você vai gastar menos saliva, né? E você vai aprender a respeito da diferença entre o sábio e o insensato. Se você perdeu lá atrás, quando a gente fez os três tipos de pessoas que aparecem em Provérbios 7, 8 e 9, acho que é 7, você tem que voltar lá e pegar três tipos de pessoas. Você procura aí, eu fiz uma minissériezinha de 3 devocionais sobre 3 tipos de pessoas. Cada dia a gente falou sobre o sábio um dia, o insensato no outro e o mal intencionado no outro. São 3 tipos de pessoas que Provérbios cita e nos ensina como lidar com cada tipo de pessoa, porque muita da nossa frustração relacional vem de lidar com a pessoa com a ferramenta errada, ok? E aqui nós vamos falar sobre os diferentes tipos de pessoas e as diferentes ferramentas que funcionam para essas diferentes pessoas. 17, versículo 10. Sem mais delongas, vamos para lá para a gente ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Olha só, versículo 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Vamos ler de novo. A repreensão, palavra de correção, faz uma marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites. Açoite é você bater em alguém fisicamente, ok? Do que 100 açoites no tolo. E o que a sabedoria de Deus está nos ensinando aqui é que a capacidade de receber repreensão ou não tem a ver com que tipo de pessoa que nós somos. Tem dois contrastes aqui, né? O homem de entendimento versus o tolo, o sábio e o nécio, o sábio e o insensato. Cara, se você for insensato, literalmente você pode apanhar e não aprende. Apanha da vida, apanha do casamento, apanha dos negócios, apanha um monte de coisa e não aprende. Por quê? Porque não consegue entrar aqui no coração. Já já nós vamos descascar isso no hebraico aqui, nós vamos chegar um pouquinho mais profundo. Não entra aqui, ó. A gente diria, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não dura, o aprendizado não gruda, não fica, não é absorvido, não. Sabe? Então você pode apanhar muito da vida e não aprender. É o que a gente poderia traduzir isso para o resto. Você pode apanhar muito da vida e não aprender. Já o homem de entendimento que consegue absorver, consegue pegar para si,
uma repreensão, falando aqui de uma palavra de repreensão, tá? Falando aqui de uma, né, de uma coisa que foi falada, ok? A palavra aqui, repreensão, no hebraico, muito claramente está falando aqui de falar algo, de você, né? Não é você bater fisicamente, é você falar. Uma fala com o homem de entendimento vai mais profundo, entra mais aqui dentro, é mais guardado aqui, muda mais coisa aqui dentro, do que você dar uma surra num tolo. E às vezes dá vontade, não dá? Mas o que que acontece? Nem sempre o tolo aprende, nem mesmo às vezes com a surra. A repreensão vai mais profunda em um homem de entendimento do que 100 açoites na vida de um tolo. E a gente sabe disso, né? Todos nós conhecemos pessoas que aprendem, pessoas que você corrige, cara, ela te agradece, pessoa que está olhando, tentando achar, né? Colecionador de boas ideias, tentando achar as melhores ideias, tentando incorporar isso, tentando aumentar o seu conhecimento, crescer, melhorar. Você vê que a pessoa está decolando. E tem pessoa que patina, e você fala, e a pessoa patina, e você explica, a pessoa patina, e você desenha, a pessoa patina. E a gente às vezes se frustra com isso, mas o provérbio deixa muito claro. São dois tipos de pessoas com, vamos dizer assim, com um coração diferente. Um tem um coração que busca entendimento, o outro não quer compreender. A gente diria no nosso provérbio brasileiro, né? O pior cego é o que não quer ver, né? O pior cego é aquele que sabe que é cego, mas não quer ver, não se interessa em ver. É aquela pessoa que você corrige, mas ela não quer ser corrigida. Você explica o caminho para mudar, mas ela não quer mudar. O que o texto diz, cara, você pode ficar gastando saliva, você pode até dar uma surra no camarada e o cara não vai aprender, porque é uma condição do coração. E aonde que a gente se perde? A gente falou sobre isso nos 3 tipos de pessoas. Onde que a gente se perde? A gente olha para nós e fala, cara, eu ia querer saber, então eu vou falar, e eu ia querer mudar, se eu entendesse o que eu estou entendendo, eu queria que alguém falasse comigo e eu mudaria. E a gente vai e fala com o insensato, e o insensato não muda, e a gente se frustra com o insensato, porque a gente projeta o que eu faria se eu tivesse essa informação sobre a vida do que o insensato vai fazer. A gente acaba se frustrando. É, a repreensão faz uma marca mais profunda no homem de entendimento, porque o homem de entendimento, ou a mulher de entendimento, tá? Ela vai responder a essa repreensão. Ele vai, ou ela vai aprender com a repreensão. Vai responder, vai dizer, cara, ok, eu preciso refletir sobre isso. E se é correto, se tem verdade nisso, ok, então eu vou responder a isso, eu vou corrigir a partir da repreensão. Eu vou aprender com a repreensão e eu tenho consciência de entender que, cara, tem coisas que talvez os outros enxerguem em mim que eu não enxergo em mim mesmo. Nós falamos sobre isso no domingo, né? Da casca de feijão no dente, né? Ele vai responder à repreensão, opa, preciso ajustar. Ele vai aprender com a repreensão e essa repreensão vai ter efetividade, vai ter eficácia na sua vida. Vai mudar alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa aprendeu, ela é humilde o suficiente para aprender, para reconhecer que ela não sabe de tudo, para trazer aquilo para o coração, né? E aquilo vai ter uma eficácia para a vida da pessoa. Vai descer profundo, como diz o texto, né? Porque a pessoa, de fato, aprendeu com aquilo, se adaptou. Eu gosto demais, já citei aqui várias vezes, mas vale a pena citar de novo, de uma definição de maturidade e uma de imaturidade. Maturidade é a pessoa compreender o seguinte: o ambiente em que eu estou, as circunstâncias da minha vida, vamos por assim, as circunstâncias atuais da minha vida demandam que eu mude, então eu vou mudar. Isso é maturidade. Imaturidade aquilo que eu quero demanda que as circunstâncias mudem. Eu vou tentar mudar todas as circunstâncias para eu poder ficar do jeito que eu estou. Eu não. Né? É problema do meu pai, problema da minha mãe, problema da sociedade, problema do meu emprego, problema do meu patrão, problema da igreja, problema do pastor. Eu vou mudar as circunstâncias para que eu não tenha que mudar. E o Maduro diz: as circunstâncias demandam que eu mude. Isso conecta muito com o nosso texto aqui.
né? Que diz que a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento. Por quê? Porque ele recebe uma repreensão, existe uma circunstância externa que vem para ele que ele fala: opa, eu preciso mudar, eu preciso entender. E eu achei muito interessante no hebraico que essa palavra que está traduzida aqui como faz marca mais profunda. Tá muito correto essa tradução, faz marca mais profunda, mas a palavra, uma outra palavra que a gente poderia dizer é assim, impressiona. Impressiona um homem de entendimento. Impressiona, literalmente, deixa uma impressão, né? Deixa uma marca profunda, tá certíssimo, mas impressiona. E se você for para o hebraico original, você vai descobrir que tem algumas nuances ali bem interessantes, que tem a ver com descer, ir mais fundo. Ou seja, é um conhecimento cerebral que desceu para o coração, desceu para as atitudes, desceu para as minhas ações. Não ficou só na cabeça, não ficou só num argumento, mas desceu. Eu trouxe para dentro do meu coração, para as minhas atitudes, para as minhas. Sabe? Entrou no meu coração, a gente poderia dizer. Entrou no meu coração. Saiu da cabeça, entrou no coração. Nós já falamos que às vezes a maior distância do mundo é entre cabeça e coração, né? Porque a gente sabe de coisas, mas não consegue mudar aqui. Mas essa repreensão no homem de conhecimento, ela desce, ela faz uma marca profunda, ela impressiona, ela entra no coração e produz um efeito positivo. Já, voltando ao nosso texto, faz isso mais do que 100 açoites no tolo. O tolo pode apanhar e não aprende. Por quê? Porque a correção ela pode ser administrada de forma profunda também e repetida no fulo. Desculpa, estou usando a palavra em inglês aqui, full, que é tolo, tá? Full. Aí eu misturei full com tolo, ficou fulo, tá? Desculpa. No tolo. Você pode administrar a repreensão de forma profunda e repetida no tolo. E ele não vai receber. E o problema, presta atenção, o problema não está na correção. O problema está no tolo. Porque se fosse sábio, nem precisaria deste nível de correção. O problema está no tolo. Apesar de que, Provérbios já nos ensinou, Provérbios 7, que provavelmente se você repreender o tolo, ele vai falar que o problema foi a repreensão. Ele vai dizer, isso eu não acredito o que falaram para mim, isso eu não acredito o que o cara fez, isso eu não acredito que o meu patrão me demitiu, isso eu não acredito. E a culpa é sempre dos outros. Ele vai culpar a repreensão. Por quê? Porque ele não quer mudar, ele precisa mudar as circunstâncias. Ele é imaturo. Então a culpa é do patrão. Se eu não acredito o que falaram, se eu não acredito que o patrão me demitiu, se eu não acredito que o patrão falou, né? Ele vai mudar todas as circunstâncias para não mudar a si mesmo. O problema é minha esposa, o problema é meu marido, o problema são meus filhos, o problema vai mudar as circunstâncias para que ele não tenha que mudar. Já o sábio diz: as circunstâncias mudaram. Então eu preciso mudar. Deixa eu dar um exemplo do que é as circunstâncias mudaram, então eu preciso mudar. O cara perdeu o emprego. Tinha um emprego bom, o cara perdeu o emprego. Vou dar um exemplo bem fora da casinha aqui para ficar claro o ponto, tá? Estou exacerbando para deixar claro o ponto. Cara, perdi meu emprego, preciso prover para minha família. As circunstâncias mudaram, talvez eu gostei, talvez eu não gostei, talvez eu achei que foi justo, talvez eu não achei que foi justo. Mas quer saber? Amanhã eu vou procurar terreno para carpir. Porque eu posso não ter o emprego, mas com certeza na cidade tem algum terreno para carpir. E alguém está disposto a me pagar alguma coisa. Ou seja, as circunstâncias mudaram, eu preciso mudar, preciso achar terreno para carpir. Diferente do cara falando, não acredito, mas foi injusto, e meu patrão, e papapá, e não muda, ele não é proativo, ele não muda, ele não altera, ele quer alterar todas as circunstâncias, menos alterar a si mesmo. Vamos voltar para o nosso texto? Olha aqui. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é uma pergunta para nós mesmos, não para os outros. De dizer, cara, que tipo de pessoa eu tenho sido? Que tipo de pessoa você tem sido? Você tem sido o tipo de pessoa que recebe uma repreensão
e permite ela entrar aqui dentro e falar, cara, ok, Deus, o Senhor está me ensinando, não é legal, talvez eu não goste de ouvir, ninguém gosta de ouvir uma repreensão. Gostoso não é? Mas a gente tem que ter a maturidade de dizer, ok, se há verdade na repreensão, eu preciso então deixar isso descer, criar uma impressão, fazer uma marca profunda em mim e produzir os efeitos benéficos de uma repreensão, né? Ou será que a gente tem sido o tipo de pessoa que apanha, 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 apanha e não aprende? Querido, Deus deseja que eu e você sejamos o tipo de pessoa que só com uma repreensão já resolve, né? Que nós possamos ser assim. Lembra do povo de Israel? Palavra, profeta, perrengue. Se você não sabe do que eu estou falando, ano que vem no devocional você vai aprender palavra, profeta, perrengue. Deus dá a sua palavra, se a gente obedecer, vai dar tudo certo. Se a gente não obedece a palavra, Deus manda um profeta. Se a gente obedecer o profeta, ok, volta a estaca zero. Se Deus manda a palavra e o profeta e a gente não ouve, vai para o perrengue. E a gente paga preços. É a mesma coisa aqui. O cara não ouve, o cara não aprende, e o cara leva uma surra, né, e passa por perrengues que são desnecessários. Deus deseja que a gente seja pessoas que acatam a repreensão, aprendem com a repreensão e progridem, promovem o bem, crescem, amadurecem, assim por diante. Que assim seja sobre a sua vida, que assim seja sobre a minha vida. Que nós sejamos humildes o suficientes para exemplificar esse estilo de vida. Amém, gente? Vamos orar? Pai, nós oramos hoje reconhecendo, Pai, que esse texto não é primeiramente para a gente medir pessoas ao nosso redor, mas é principalmente para a gente olhar para nós mesmos e dizer, Deus, nos ajuda a ter essa atitude, nos ajuda a ser pessoas que recebem a repreensão e que nos tornamos melhores por causa disso. Eu oro, Deus, para que as repreensões do Senhor sobre nós, de irmãos, de pessoas ao nosso redor, possam produzir uma marca profunda, nos marcar e nos melhorar. E que sejamos pessoas que aprendem com as palavras, sem ter que aprender com as consequências. Nós oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abraço e nos vemos amanhã para o nosso devocional de sexta-feira. Até lá, um ótimo dia para vocês aí. Tchau, tchau.